A chuva fina batia no vidro do carro enquanto ele cruzava as estradas sinuosas do sul do Brasil. O céu nublado pintava a paisagem com tons cinzentos e verdes, misturando o concreto da estrada com a mata atlântica densa que se abria como um véu úmido diante deles. Fernando dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada, os dedos batucando o volante em ritmo constante. Ao lado dele, Ângela observava a paisagem mudar, os olhos perdidos além do vidro embaçado. Eles estavam juntos, há 7 anos. Não era pouco tempo. Conheceram-se ainda na faculdade. Ele estudava engenharia civil, ela, letras. Um casal improvável, diziam os amigos. Mas o improvável, às vezes, tem o seu charme. Nos primeiros anos, riram muito juntos. Viajaram para praias desertas, festivais de música e fizeram planos de morar fora do país. Mas a vida adulta chegou, com as contas, os trabalhos formais, os almoços de domingo com sogras ansiosas por netos. E a chama da novidade foi trocada pela estabilidade. Um passo natural, diriam alguns. Essa viagem às cataratas do Iguaçu foi ideia de Fernando. Um gesto de reconexão. Ele dissera que estavam precisando de um tempo só para os dois, longe das rotinas e dos celulares. E Ângela concordou. No fundo, ela sabia que havia um abismo crescendo entre os dois. Mas talvez ainda houvesse tempo para construir uma ponte. Chegaram à pousada no fim da tarde. Um lugar acolhedor, cercado por árvores altas e flores tropicais. A recepção era feita de madeira escura e exalava um aroma de ervas frescas. Um sino antigo pendia da porta de entrada, balançando suavemente com o vento. "Boa tarde", disse um rapaz, surgindo por trás do balcão. "Bem-vindos à pousada Iguaçu. Sou o Mateus, o garçom, e faz tudo por aqui." Ângela sorriu pela primeira vez em horas. Havia algo na voz dele que era ao mesmo tempo leve e firme. Ele tinha um sotaque do interior, um olhar calmo e um sorriso que parecia sincero. Tinha pouco mais de 30 anos, talvez, com os cabelos escuros amarrados em um pequeno coque e a barba rala bem cuidada. Fernando respondeu com um aceno educado e começou a tirar as malas do carro. Enquanto isso, Mateus guiou Ângela até o chalé de madeira que ficaria reservado para eles pelos próximos 5 dias. "Aqui é bem tranquilo", disse ele, enquanto caminhavam por uma trilha de pedras coberta de folhas molhadas. "Dá para ouvir o som das cataratas à noite se você prestar atenção." "É mesmo?" Ela respondeu curiosa. "Sim, parece uma respiração da terra, mas não assusta, não. É reconfortante." Aquela frase ficou na cabeça de Ângela. Uma respiração da terra. O chalé era simples, mas charmoso. Cama de casal com dossel, paredes de madeira clara, uma rede na varanda de frente para o bosque. Ângela agradeceu e, por alguns segundos, seus olhos cruzaram novamente com os de Mateus. Havia uma pausa ali, breve, como se o tempo abrisse uma fresta para algo que ainda não existia. Naquela noite, jantaram no pequeno restaurante da pousada. Mateus era também o responsável por servir os hóspedes. Fernando elogiou o peixe grelhado e perguntou sobre passeios. Ângela, no entanto, estava com a cabeça distante. Havia algo nela que despertava ali. Não era um pensamento, mas uma sensação, como se estivesse abrindo os olhos após um longo cochilo. "Você tá quieta", disse Fernando, servindo-se de vinho. "Só cansada da viagem", ela respondeu, sorrindo de leve. Na manhã seguinte, saíram cedo para visitar as cataratas. O sol finalmente apareceu, iluminando os vapores que subiam das quedas d'água como se fossem colunas de luz líquida. Fernando tirava fotos empolgado, falava com outros turistas, planejava as trilhas. Ângela, por outro lado, se sentiu tomada por uma emoção profunda diante daquelas quedas imensas. Era como se estivesse diante de uma verdade ancestral, algo que sempre existiu e sempre existiria. E ali, naquele momento, sentiu-se pequena, mas não insignificante, apenas viva. Ao voltarem para a pousada,
Mateus os recebeu com sucos gelados de maracujá e hortelã. Parece que vocês pegaram o melhor dia da semana, comentou entregando os copos. Ângela agradeceu. Seus dedos tocaram os dele por um segundo. Um choque elétrico percorreu seu braço. Ela afastou a mão rápido demais. Tudo bem? Ele perguntou com um meio sorriso. Sim. Só o sol, acho, respondeu rindo nervosa. Fernando não pareceu notar. À noite, Fernando adormeceu cedo, exausto das trilhas. Ângela, porém, não conseguia dormir. Saiu para a varanda com um cobertor e ficou ouvindo o som da floresta. E então, o som da água, fraco, ao fundo. Uma respiração da terra. O coração dela batia diferente. Havia uma inquietação crescente, como uma borboleta que tentava sair do casulo. Ela olhou para o céu escuro, salpicado de estrelas, e pensou no toque de dedos, no sorriso calmo, no cheiro de mato e de temperos vindo da cozinha. Naquela noite, sonhou com as quedas, mas nelas não estava com Fernando, estava sozinha, e sorria. Na manhã seguinte, o céu estava coberto por nuvens cinzentas, anunciando uma possível tempestade no fim do dia. Mas Ângela acordou cedo, antes mesmo de o despertador tocar. Sentou-se na beira da cama e ficou olhando para Fernando, que dormia profundamente com o rosto parcialmente coberto pelo lençol. O sono dele era pesado, indiferente. Havia algo quase simbólico naquela imagem. Um homem dormindo enquanto o mundo de sua parceira começava a despertar para algo que ele não percebia, ou não queria perceber. Levantou-se silenciosamente, vestiu uma jaqueta leve e saiu do chalé, deixando apenas um bilhete sobre a mesa. Fui caminhar pelo bosque. Volto logo. Amor, Ângela. Os caminhos da pousada serpenteavam por entre árvores e pedras cobertas de musgo. Era cedo o bastante para que nenhum outro hóspede estivesse acordado. A natureza reinava soberana naquele horário. O ar era fresco, e o silêncio era preenchido apenas pelo canto de pássaros e pelo som constante, ainda que distante, das cataratas. Foi na área dos fundos, próximo a uma pequena estufa de ervas, que Ângela o viu. Mateus, ele estava ajoelhado, mexendo na terra de um canteiro com as mãos nuas. Vestia uma camiseta branca manchada de terra e uma calça larga de linho. Não a viu de imediato. Ângela hesitou. Algo dentro dela dizia que deveria voltar, que aquela não era uma conversa que precisava acontecer, mas o corpo dela se adiantou, quase por vontade própria. Bom dia, disse, com a voz baixa, mas firme. Mateus ergueu o olhar e sorriu. Um sorriso que não era automático, nem servil. Era o tipo de sorriso que vem de alguém que realmente se alegra com uma presença inesperada. Bom dia, dona Ângela. Madrugou hoje, hein? Me chame só de Ângela. Ela respondeu, sorrindo. Também. Eu não costumo dormir muito quando estou longe de casa. Estranho, né? Era para ser o contrário. É. Mas tem gente que só relaxa no conhecido. Eu sou o contrário. Só durmo bem longe de tudo que me lembra o dia a dia. Ele voltou a mexer na terra, tirando pequenas ervas daninhas com delicadeza, como se cuidasse de uma criança. Posso? Ela perguntou, apontando para a outra ponta do canteiro. Claro. Sentou-se, no chão, sujando a barra da calça jeans sem se importar. Pegou uma pequena pá de jardinagem que estava jogada ao lado de uma caixa de madeira e começou a cavar, sem muito objetivo. Isso aqui é camomila? Perguntou. É. Boa pro sono. E pro coração também. Ângela ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo o aroma leve das flores. Depois falou, quase como quem confessa algo. Você parece muito em paz. Mateus limpou as mãos em um pano e se encostou na borda do canteiro, observando-a. Eu não era assim. Morei em São Paulo muitos anos. Trabalhava em restaurante. Virava noite. Vivia ansioso. Tive uma crise feia, um colapso. Foi aí que vim pra cá. No começo, achei que fosse provisório.
mas nunca mais fui embora. E você não sente falta de nada de lá? Sinto às vezes. Mas aqui, eu ouço melhor o que eu sinto. A frase bateu em Ângela como uma brisa quente no meio do inverno. Ali, ajoelhada na terra, longe de qualquer obrigação, ela sentiu uma leveza que há muito não conhecia. Quando retornou ao chalé, Fernando estava acordado e visivelmente incomodado. Que passeio foi esse, hein? Achei que tinha se perdido. Só fui caminhar um pouco. Não consegui dormir, respondeu lavando as mãos na pia. E não quis me chamar? Ângela hesitou. Você estava dormindo. Não quis te acordar. Ele bufou, mas não insistiu. Passaram o resto do dia fazendo um passeio guiado até o Parque das Aves. A floresta era viva, barulhenta, colorida. Fernando tentava manter o clima leve, fazia piadas, tirava selfies. Ângela sorria, mas seus olhos não acompanhavam o entusiasmo. À noite, o restaurante da pousada estava mais movimentado. Hóspedes falavam animadamente sobre os passeios. Mateus, como sempre, transitava entre as mesas com naturalidade. Trazia pratos com os nomes que os turistas não conseguiam pronunciar. Indicava vinhos da região, ria das piadas. Quando chegou, à mesa de Ângela e Fernando, os olhos dela buscaram os dele. Foi rápido, quase imperceptível, mas havia um sinal ali. Um laço silencioso sendo amarrado, invisível para quem não quisesse ver. Hoje temos uma moqueca vegetariana que ficou excelente, disse Mateus, colocando o cardápio diante deles. Eu vou nessa, respondeu Ângela sem hesitar. Fernando torceu o nariz. Tem carne? Temos uma versão com peixe também. Fernando assentiu. Então essa. Durante o jantar, Fernando comentou que havia conseguido reservar um passeio de barco para o dia seguinte. Um daqueles que levavam os turistas até a base das quedas. Água na cara, emoção garantida. Vai ser divertido. E, quem sabe, ajuda a gente a se molhar um pouco junto, né? Disse ele, tentando soar leve, mas com uma ponta de cobrança. Ângela sorriu de canto. Claro, vai ser bom. Mas por dentro, sentia-se dividida. Como se vivesse dois enredos ao mesmo tempo. Um no qual ainda era a mulher de Fernando e outro no qual começava a se descobrir uma mulher que talvez já não pertencesse àquele lugar, nem a ele. Mais tarde, quando Fernando adormeceu assistindo a um documentário na TV da pousada, Ângela saiu para a varanda novamente. A floresta estava escura, úmida, viva. E então ela viu. Mateus caminhava lentamente, voltando da estufa com uma lanterna fraca na mão. Quando passou pelo chalé deles, seus olhos subiram como se soubesse que ela estaria ali. E ela estava. Trocaram. Um olhar longo, silencioso, como se já tivessem dito tudo em outra vida. Ele seguiu seu caminho, sem parar. Mas Ângela sabia que algo tinha sido firmado ali. Um pacto. Uma porta entreaberta. Ela encostou a cabeça no batente da varanda e fechou os olhos. Seu coração batia acelerado, não de medo ou culpa, mas de expectativa. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia acordada, e no fundo, algo nela começava a sussurrar, como o som das cataratas ao longe. Não volte a dormir. O céu da manhã seguinte amanheceu azul intenso, com nuvens esparsas como manchas de algodão sobre o horizonte. O sol batia forte nas folhas molhadas, fazendo com que a mata cintilasse sob os primeiros raios. Era o dia do passeio de barco até a base das cataratas, o momento mais esperado por Fernando. Ele estava animado como uma criança em véspera de parque de diversões. Ângela, no entanto, sentia-se inquieta. Desde o breve encontro visual com Mateus na noite anterior, seu corpo parecia vibrar com uma energia nova, uma mistura de ansiedade, desejo e um certo medo do que poderia acontecer se ela cruzasse aquela linha invisível. Ela não estava apaixonada, dizia para si mesma. Não ainda, mas havia algo ali, algo vivo e pulsante. O casal chegou ao ponto de encontro do passeio pouco depois das 9. O barco sairia de um pequeno pier e levaria cerca de 20 minutos até a parte mais próxima da queda.
Fernando tirava fotos, ria com outros turistas e brincava com os coletes salva-vidas como se fosse um instrutor experiente. Ângela, por outro lado, observava em silêncio. Estava presente, mas à margem. O barco partiu. As águas do rio eram agitadas, mas não perigosas. O motor rugia enquanto cortava as ondas barrentas em direção à imensidão líquida que se erguia à frente. Conforme se aproximavam, o som da cachoeira aumentava. Um rugido profundo, como se a terra falasse uma língua antiga e selvagem. E então, o momento. O barco mergulhou sob a névoa das quedas. A água caiu sobre eles como uma avalanche líquida. Todos gritaram, riram, se molharam por completo. Era impossível ver com nitidez, os olhos ardiam, os cabelos colavam ao rosto e a respiração vinha ofegante. Mas ali, em meio ao caos da natureza, Ângela teve um momento de clareza. Sentiu-se pequena, sim, como já sentira no primeiro dia. Mas agora havia algo mais. Liberdade. Não era a mulher de Fernando ali. Não era nem mesmo a professora, a filha, a amiga de ninguém. Era só um corpo vivo, molhado, entregue à força bruta da natureza. Uma mulher sem nome, sem história, apenas sendo. Quando o barco retornou, Fernando falava animadamente com todos, mostrando as fotos molhadas do celular. Mas Ângela permanecia em silêncio, secando os cabelos ao sol, os olhos fixos no movimento das águas. Mais tarde, já de volta à pousada, enquanto Fernando tirava um cochilo após o almoço, Ângela decidiu caminhar até a estufa novamente. Disfarçou a saída dizendo que queria explorar um pouco o jardim. Fernando, entre um bocejo e outro, apenas murmurou algo que soou como "vai com Deus". Mateus estava lá, como se soubesse que ela viria. Vestia uma camisa leve, aberta no peito, e calças arregaçadas até os joelhos. Regava algumas mudas com um balde pequeno, concentrado, mas ao vê-la, sorriu. "Você voltou. Eu precisava respirar", respondeu ela, aproximando-se. Ele fez um gesto com a cabeça, indicando um banco de madeira sob uma árvore próxima. Sentaram-se ali, os dois em silêncio por um momento, ouvindo os sons da floresta. "Parece que as cataratas te disseram alguma coisa", disse ele sem olhar diretamente para ela. Ângela engoliu seco. Como ele podia saber? "Disseram sim, gritaram, mas não sei se entendi. Às vezes a gente entende com o corpo antes de entender com a mente." Ela virou-se para ele, os olhos intensos. "Mateus, o que está acontecendo?" Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se ponderasse se deveria responder com a verdade ou com o que seria mais fácil de ouvir. "O que está acontecendo?", disse finalmente. "É que tem algo entre nós, e a gente está tentando fingir que não sente." Ângela baixou os olhos, lutando contra a culpa que começava a espreitar. Mas ela não conseguia mais fingir. Desde aquele primeiro toque de dedos, ela sabia. "Eu sou casada", disse, como se aquilo ainda fosse suficiente. "Eu sei, e eu não estou pedindo nada, mas você está viva, Ângela. Eu vejo isso nos seus olhos, e não acho que tenha sido sempre assim." Essas palavras a atravessaram como uma flecha. Era verdade. Ela estava viva de um jeito que não lembrava mais como era. E Fernando parecia tão distante agora, como um conhecido que morava na mesma casa. "E o que você quer de mim?", perguntou quase num sussurro. "Eu não quero te tirar de ninguém. Só quero que você se lembre de quem é quando olha para mim." Ela fechou os olhos. Por um momento tudo parou. Os pássaros, o vento, os pensamentos. E então, como se movida por um impulso ancestral, ela se aproximou e encostou os lábios nos dele. O beijo foi calmo, demorado, sem pressa. Um reconhecimento, não uma conquista, como se dissessem um ao outro: "Eu sei." Quando se separaram, Ângela estava trêmula. Não de medo, mas de intensidade. "Eu preciso voltar", disse a voz embargada.
Eu sei, respondeu ele sem tentar segurá-la. Ela se levantou e caminhou de volta ao chalé com passos rápidos, sentindo o coração bater como um tambor. Quando entrou, Fernando ainda dormia, a TV ligada num canal qualquer. Ela desligou, entrou no banheiro e se trancou ali por alguns minutos, lavando o rosto. Olhou-se no espelho. Os olhos dela pareciam outros, mais escuros, mais profundos, como os de alguém que atravessou uma fronteira sem saber se há caminho de volta. Naquela noite, o jantar foi tenso. Fernando tentou iniciar conversas, mas Ângela estava distante. Ela fingia interesse, respondia com meias palavras, mas seu corpo ainda ardia com o gosto do beijo, com o toque quente das mãos de Mateus. Você tá diferente hoje, Fernando, disse por fim encarando-a. Tá fria. Ângela respirou fundo. Só tô cansada, Fernando. Foi um dia intenso. Ele a encarou por alguns segundos, como se buscasse nela uma chave que já não estava mais ali. Depois, suspirou e abaixou os olhos. Tudo bem. De volta ao chalé, Fernando dormiu cedo outra vez. Ângela deitou ao lado dele, mas não pregou os olhos. Ficou ouvindo o som da floresta, esperando novamente pela respiração da terra. Mas naquela noite, a respiração vinha de dentro dela mesma. Nos dias seguintes, o tempo pareceu andar mais lento. A rotina da pousada continuava. Os pássaros cantavam nas manhãs, os turistas vinham e iam, os sorrisos eram servidos junto com o café da manhã. Mas, para Ângela, tudo estava diferente. Cada gesto parecia carregado de significados ocultos, cada silêncio era uma pausa entre dois mundos. Ela e Mateus se evitavam, mas sem conseguir realmente se afastar. Havia uma coreografia não verbal entre os dois, olhares rápidos durante o café, breves trocas de palavras enquanto ele servia pratos, uma mão que se estendia um pouco além do necessário ao entregar um talher. O que antes era leve e quase inocente agora pesava como uma verdade crescente, impossível de empurrar para debaixo do tapete. Fernando, por outro lado, parecia querer se agarrar ao ideal da viagem perfeita. Fazia planos para os dias restantes, pesquisava novos passeios, propunha até fazer um piquenique no lado argentino das cataratas. Mas Ângela, cada vez mais, respondia com uma desconexão que ele não podia mais ignorar. Na quarta noite da estadia, ele tentou se aproximar. Gente pode conversar um pouco? Perguntou, após terminarem o jantar no restaurante da pousada. Ângela assentiu, mas com um peso no estômago. Sabia o que vinha. Voltaram ao chalé em silêncio. Sentaram-se na varanda, lado a lado. A noite estava quente e o som das cigarras criava um pano de fundo insistente. Ângela, eu sei que alguma coisa está acontecendo, começou Fernando tentando manter a voz calma. Você tá distante, fria. É como se não estivesse mais aqui comigo. Ela demorou a responder. Queria encontrar palavras seguras, mas não havia segurança possível naquele território. Eu estou confusa, Fernando. Ele a olhou com um misto de dor e irritação. Confusa com o quê? Ela respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, decidiu ser honesta. Comigo. Com o que eu sinto. Com o que a gente se tornou. Ele se levantou, começou a andar de um lado para o outro da varanda, os passos curtos e tensos. Isso tem a ver com aquele cara, não tem? O garçom. A pergunta caiu como um trovão. Ângela não respondeu de imediato. Fernando, responde. Você acha que eu não percebi? Você olha para ele como nunca mais olhou para mim. Ângela engoliu seco. Aquilo era verdade. E ambos sabiam. Não é só sobre ele. É sobre mim. Sobre o que eu deixei de ser. Para ser nós. Eu não sei se ainda sou a mulher que você pensa que ama. Fernando passou as mãos pelos cabelos, visivelmente abalado. Então você se apaixonou por outro cara numa viagem de 5 dias? É isso? Eu não sei o que eu sinto, mas eu me vi de novo aqui. E não foi com você. Silêncio.
A floresta continuava a cantar, indiferente à tragédia miúda que se desenrolava entre dois seres humanos tentando se reconhecer. Eu achei que isso aqui era uma chance para a gente se reconectar, disse Fernando com a voz embargada. Mas talvez você só precisasse de uma desculpa para sair. Ela o olhou com tristeza. Não raiva, nem culpa exatamente, mas a dor de quem sabe que ferir também é inevitável quando se busca a própria verdade. Me desculpa, sussurrou. Ele não respondeu. Entrou no chalé e fechou a porta com força. Ângela permaneceu ali fora, olhando o céu escuro, a alma em frangalhos. Na manhã seguinte, Fernando saiu cedo para fazer o passeio do lado argentino, sozinho. Disse apenas, vou dar uma volta, antes de bater a porta. Ângela ficou parada, na sala por um tempo, como se seu corpo não soubesse o que fazer sem aquele peso rotineiro ao lado. Foi quando decidiu andar até a estufa. Mateus estava lá, claro, podando folhas com um pequeno canivete. Eu não devia ter vindo, disse ela ao se aproximar. Mas veio. Fernando sabe, ou desconfia. A gente discutiu. Mateus assentiu com um olhar sereno sem demonstrar surpresa. Ele não é bobo, nunca foi. Não, disse Ângela sentando-se no mesmo banco de antes. Mas acho que eu fui, por muito tempo. Mateus guardou o canivete e se sentou ao lado dela. Não se tocavam, mas o silêncio entre eles não era vazio. O que você vai fazer? Ele perguntou, olhando para a frente. Ela ficou em silêncio. O que faria? Voltar para a vida que tinha antes? Fingir que aquilo tudo não aconteceu? Ou jogar tudo para o alto por algo que ainda nem sabia o que era? Eu não sei, respondeu com sinceridade. Mas sei que não quero mais viver dormindo. Mateus, assentiu devagar. Depois se levantou como se aquilo encerrasse a conversa. Antes de ir, porém, disse algo que ficou ressoando por horas em sua mente. A gente não precisa decidir agora. Só não volta a dormir. Naquela tarde, Ângela caminhou sozinha pela trilha próxima à pousada. Sentia o corpo leve, mas a mente em turbilhão. Em dado momento, chegou a um mirante improvisado, uma plataforma de madeira com vista para uma das quedas menores. Ficou ali por quase uma hora, observando a água cair, tentando entender o que aquela metáfora viva dizia sobre sua própria vida. Fernando voltou no fim da tarde, exausto e ainda visivelmente irritado. Mal se falaram. Dormiram em silêncio. A distância entre os dois parecia agora medida em continentes, mas durante a madrugada, Ângela acordou com um pensamento insistente. Ela não podia adiar mais o confronto com sua própria verdade. Olhou para Fernando dormindo. Tão familiar, tão distante. Depois olhou para a porta. Sabia que ali fora havia um homem, mas mais do que isso, havia nela mesma uma mulher inteira, nova, assustada, porém desperta. E naquela fresta entre o sono de um e o despertar de outro, Ângela se levantou. Não sabia para onde aquilo a levaria, mas já não dava mais para fingir que nada havia mudado. A madrugada era densa, abafada e úmida como uma respiração contida. Ao sair do chalé, Ângela sentiu o ar quente colar em sua pele. A floresta parecia sussurrar em volta dela, cúmplice silenciosa daquela fuga que ainda não sabia se era uma despedida ou um começo. Ela caminhou devagar pelos caminhos de pedra iluminados por lâmpadas amareladas, tentando não pensar, apenas sentir os próprios passos, o som de seus chinelos contra o chão molhado, o leve balançar das folhas sobre sua cabeça. Não sabia se Mateus ainda estaria acordado, ou se deveria procurá-lo, mas seu corpo andava, sozinho agora, como se soubesse o que fazer antes mesmo que ela tomasse qualquer decisão. Chegou à estufa, e o lugar estava escuro, silencioso. Nenhum sinal de Mateus. Por um segundo sentiu o impulso de recuar, voltar para o chalé, para o colchão quente, para Fernando e para a velha vida. Mas então ouviu passos atrás dela. Virou-se, o coração disparado. Era ele. Mateus caminhava sem pressa, vindo do outro lado do jardim, com a lanterna apontada para o chão.
Quando a viu, parou por um instante. E depois sorriu. Um sorriso contido, quase triste, mas sem medo. Eu sabia que você viria. Ângela respirou fundo. Eu também. Ficaram em silêncio, por alguns segundos. Os dois sabiam que aquele momento não era mais sobre o beijo, nem sobre a curiosidade. Era sobre o que vinha depois da escolha. Fernando ainda está lá? Ele perguntou sem ironia. Está. Dormindo. E você? Acordada. Pela primeira vez em muito tempo. Mateus caminhou até ela e estendeu a mão. Não como quem convida, para um ato impulsivo, mas como quem reconhece a alma de alguém que atravessou um deserto por dentro. Vem, disse. Ela pegou a mão dele. Entraram juntos na estufa, que agora parecia outro lugar. À luz da lanterna, as plantas criavam sombras dançantes nas paredes, como se o próprio jardim observasse em silêncio. Mateus acendeu uma vela em um canto. O aroma de terra molhada e ervas recém-cortadas encheu o ar. Ele a conduziu até um tapete no chão. Sentaram-se ali, um de frente para o outro. Nenhum dos dois dizia nada, até que Mateus quebrou o silêncio. Não quero que você se machuque, e não quero ser o motivo de uma culpa que te siga para sempre. Ângela o olhou nos olhos. Eu já me machuquei ficando onde não pertenço. Só não percebia, ele assentiu. Depois estendeu a mão e tocou o rosto dela com delicadeza. O toque era quente, lento, respeitoso. Como se pedisse permissão a cada centímetro, o segundo beijo foi mais profundo que o primeiro. Não havia pressa. Era um mergulho. Uma travessia, sem volta. Ela sentia o corpo se dissolver e se recompor nos braços dele. Cada carícia parecia curar uma parte esquecida de si. Aquela mulher não era a esposa, nem a turista, nem a professora. Era ela, Ângela, na carne e na alma. Quando amanheceu, estavam deitados lado a lado, cobertos por um lençol fino que Mateus trouxera de um canto da estufa. O céu lá fora começava a clarear em tons laranja e rosa, e os sons da floresta voltavam aos poucos. Ângela se levantou primeiro. Vestiu-se em silêncio, ainda envolta pela sensação de algo sagrado que havia se quebrado e se formado novamente. Mateus também se levantou, a observando com um misto de ternura e tristeza. Você sabe que não precisa fugir, ele disse baixando a cabeça. Mas se decidir ficar, tem que ser por você, não por mim. Ela assentiu, tocando o rosto dele pela última vez naquela manhã. Eu preciso fechar as portas certas antes de abrir outras, respondeu. E saiu. Voltou ao chalé com o coração leve e ao mesmo tempo carregado. Entrou devagar. Fernando estava acordado, sentado à mesa com uma xícara de café, os olhos fixos nela. Onde você estava? A voz dele era baixa, mas firme. Ângela não respondeu de imediato. Tirou os sapatos, sentou-se na outra cadeira e o encarou. Com Mateus. Fernando não reagiu como ela esperava. Não gritou, não socou a mesa. Apenas assentiu com um pequeno movimento de cabeça, como quem confirma algo que já sabia. Eu... Não sou burro, Ângela. Eu sei. E então, ela respirou fundo. Eu não quero continuar assim, fingindo, tentando costurar o que já rasgou demais. E ele é melhor do que eu? Não é sobre ser melhor, é sobre como eu me sinto. Eu fui muitas coisas, e fui feliz por um tempo, mas me perdi. E agora com ele, eu me reencontrei. Fernando olhou para a xícara. O vapor já havia se dissipado. Você vai embora com ele? Não. Vou embora por mim. E depois... Eu vejo. Ele assentiu, os olhos marejados, mas sem drama. Eu só queria que você tivesse me contado antes. Eu teria preferido uma verdade dura a uma mentira suave. Eu também. O restante do dia foi um silêncio longo. Fernando fez o check-out antes dela. Partiu com sua mala e um olhar que misturava dor e libertação. Ela o abraçou na despedida. Um abraço de fim de capítulo. Ângela decidiu ficar mais 2 dias na pousada. Não com Mateus,
mas com ela mesma. Passou horas caminhando sozinha, lendo, escrevendo em um caderno que encontrara na gaveta do chalé. Revisitava lembranças, fazia perguntas sem pressa por resposta. Às vezes via Mateus de longe, servindo outros hóspedes, cuidando da estufa. Ele respeitava seu espaço. Sabia que havia algo mais profundo ali e que o tempo era necessário. Na última noite, ele a encontrou sentada no banco próximo ao canteiro de camomila. "Você vai mesmo amanhã?" perguntou. Ela assentiu. "Vou, mas sem pressa. Pela primeira vez em muito tempo, não tô com pressa de nada." Ele sorriu. "Isso é bom." Respiração da terra, lembra? Ela riu. E então os dois ficaram ali em silêncio, observando o céu estrelado. Não prometeram nada. Não planejaram. Apenas ficaram juntos naquele momento real, raro, inteiro. E quando ela voltou para casa dias depois, não era mais a mesma. Não era mais a esposa que sorria para esconder o vazio. Não era a mulher que fingia satisfação nas fotos de casal. Era Ângela, inteira, viva, em travessia. A chave girou na fechadura com o som seco e preciso que Ângela conhecia tão bem. A porta do apartamento se abriu como se nada tivesse mudado. E, ao mesmo tempo, tudo tivesse mudado. O hall, a mesinha de entrada, a luminária torta que ela prometera arrumar desde janeiro, a moldura com uma foto dos dois em ouro preto. Tudo ali permanecia igual. Mas Ângela sabia que ela mesma já não pertencia mais àquela estética de rotina bem polida. Carregava apenas uma mala pequena e o caderno onde escrevera compulsivamente nos últimos dias. Não havia pressa no corpo, tampouco pânico. Havia um silêncio novo que começava a ocupar os espaços antes habitados por certezas frágeis. Fechou a porta atrás de si, largou as chaves no aparador e caminhou até a sala. Estava limpa, silenciosa, como Fernando sempre preferia. Ele já não estava ali. Tinha ido embora no dia seguinte à conversa na pousada. Cumpriu o que dissera. Respeitaria sua escolha. Ela não sabia onde ele estava agora. Na casa dos pais, talvez. Não importava naquele momento. Abriu as janelas. O ar de agosto invadiu a sala com cheiro de poeira urbana, distante do verde molhado das matas de Foz. O contraste foi quase brutal, mas necessário. Era hora de encarar não mais os impulsos do coração, mas as consequências deles. Ângela passou a manhã arrumando armários. Separou os pertences de Fernando com cuidado, empilhando as roupas dele em uma mala que ele mesmo havia deixado no quarto de hóspedes, como se já tivesse previsto o desfecho. Nenhum bilhete, nenhuma mensagem, apenas ausência. À tarde, sentou-se diante do computador e abriu o e-mail. Centenas de mensagens aguardavam resposta. Comunicados da escola, materiais de alunos, reuniões marcadas durante sua ausência. A rotina tentava se impor, como uma maré silenciosa. Mas ela não se deixou engolir. Respondeu apenas o essencial. Marcou uma reunião com a direção para dali a 2 dias. Avisou que estava voltando, que precisava conversar. Não explicou mais do que isso. Naquela noite pediu comida pelo aplicativo. Sentou-se no chão da sala, com a caixa de sushi no colo, ouvindo um disco antigo de Maria Bethânia que não ouvia desde os 20 e poucos anos. Uma música tocou. Olho d'água, mãe d'água, espelho d'água. E ela chorou. Não um choro desesperado ou arrependido, mas um pranto quente, solto, como se abrisse frestas internas para que o novo pudesse entrar. Chorou pelo que perdeu, pelo que deixou ir, e mais do que tudo, pelo que enfim conseguiu encontrar em si mesma, nos dias seguintes. Ângela retomou a vida, mas de um jeito novo. Na escola, os colegas perceberam a mudança antes que ela dissesse qualquer coisa. Caminhava com outro ritmo. Seu olhar era mais presente, o sorriso mais sincero. Quando perguntavam sobre a viagem, ela resumia. Foi reveladora. Alguns sorriam, outros apenas assentiam. As entrelinhas falavam por ela. No fim da primeira semana, de volta recebeu uma mensagem inesperada. Era de Fernando.
Deixei uns livros meus aí. Posso passar para pegar no domingo? Ela digitou, claro, e enviou. No domingo, quando ele chegou, os dois se cumprimentaram com um abraço rápido e contido. Ele entrou, pegou os livros, filosofia, romances, uma coletânea de crônicas que ela sempre dizia odiar, mas que agora olhou com certo carinho. Você tá bem? Ele perguntou parado na porta. Tô. E você? Tentando. Tá difícil, mas a gente sobrevive. Ela assentiu. Era o máximo de afeto que podiam trocar naquele momento. Eu queria te odiar, ele confessou. Mas não consigo. Eu também quis te odiar às vezes, quando ainda achava que tudo era culpa sua. E agora? Agora eu vejo que a gente só se perdeu, os dois, e nenhum teve coragem de dizer primeiro. Fernando respirou fundo, quis dizer algo, mas desistiu. Em vez disso, sorriu de leve. Espero que ele cuide bem de você. Ele tá cuidando bem de si mesmo, e eu de mim. É um bom começo, ele assentiu novamente. Depois, virou-se e foi embora. E aquela foi a última vez que se viram por meses. Setembro chegou com uma brisa menos seca. As aulas voltaram ao ritmo habitual, mas Ângela agora aproveitava o intervalo para dar pequenas caminhadas perto da escola. Passava mais tempo com os alunos, ouvia mais, falava menos. Um dia, no fim da aula, encontrou um envelope no armário da sala dos professores. Não tinha remetente, apenas seu nome escrito à mão. Abriu. Dentro, uma única folha com uma letra conhecida. O jardim vai bem. A camomila cresceu. A estufa ganhou uma nova janela. Entra mais luz agora. Estou por aqui, sem pressa. M. Ela segurou o papel por um tempo, os dedos deslizando pelas margens. Depois, dobrou com cuidado e guardou no caderno onde ainda escrevia. Seus pensamentos todas as noites. Mateus não cobrava presença. Nem planos. Apenas deixava um rastro leve, como o aroma de terra molhada depois da chuva. E era assim que Ângela queria as coisas por enquanto. Sem urgência, sem contratos, somente reais. Numa tarde de sábado, mais de um mês depois de voltar, Ângela pegou um ônibus até uma cidade vizinha. Caminhou por uma trilha curta até um parque onde nunca tinha estado. Levava apenas uma mochila com água, uma toalha e um livro. Sentou-se à beira de um pequeno riacho e fechou os olhos. O som da água era diferente do das cataratas, menor, mais tímido. Mas também era um fluxo constante. E naquele sussurro de água leve, ela entendeu que a vida não precisa ser sempre um salto ousado. Às vezes, o recomeço está num passo pequeno, numa respiração, num não sussurrado ou num sim murmurando do fundo do peito. Ela ainda não sabia se voltaria para a pousada. Se Mateus ainda esperava por ela da mesma forma. Não importava, porque agora Ângela era sua própria travessia e pela primeira vez, ao olhar para dentro de si, sentia que não precisava mais de promessas, só de presença. O fim do ano se aproximava. A cidade já se preparava para o Natal. Luzes piscavam nas sacadas dos prédios, vitrines exalavam a urgência das liquidações e o velho centro fervia em filas, buzinas e sacolas. Mas Ângela parecia existir numa frequência paralela. Um tempo mais lento, mais seu. Desde o retorno da viagem às cataratas, sua vida ganhara outra cadência. Os dias não eram mais dominados por repetições automáticas. Começara a fazer pequenas coisas que antes adiava. Voltou a pintar, mesmo sem técnica. Passou a frequentar uma feira de livros usados todo segundo sábado e resgatou o hábito de caminhar descalça pela casa nos fins de tarde. Fernando não retornou. Mandou uma ou outra mensagem formal, tratando de questões práticas, como contas conjuntas, a partilha do que tinham em comum. O divórcio foi assinado em outubro, sem cerimônias. Ambos estavam calmos, talvez porque já tivessem vivido o luto da relação antes mesmo do fim oficial. Com o encerramento do semestre letivo,
A escola preparava uma confraternização simples para os professores. Ângela compareceu, mas não. Ficou até o fim. Percebeu que os lugares onde antes se sentia encaixada agora soavam um pouco artificiais. Estava aprendendo a escolher os ambientes com mais cuidado, não por arrogância, mas por preservação. Foi então, numa tarde de domingo morna e nublada, que ela recebeu um novo bilhete. Não por mensagem, nem por e-mail. Um envelope simples, deixado sob a porta de seu apartamento. Ela soube de quem era antes mesmo de abrir. Vou passar por aqui na semana que vem. Talvez não valha de nada saber disso, mas... se quiser me ver, estarei onde tudo começou. O papel era o mesmo. A caligrafia idêntica, o tom ainda cheio de frestas. Sem exigência, sem pressão, apenas presença. Ângela segurou o bilhete por um tempo. Depois, encostou-o no espelho da sala, preso por um ímã, como quem pendura um pensamento para amadurecer a vista. E naquela noite, sonhou com água. Não as cataratas, mas um lago. Calmo, profundo. Mateus estava à margem, esperando com as mãos dentro do bolso e um sorriso pequeno, quieto, o mesmo que usava quando dizia verdades sem pressa. Na semana seguinte, ela arrumou uma mochila leve, com 2 mudas de roupa, um livro, um pequeno frasco de óleo essencial de lavanda e o caderno onde escrevia quase todos os dias. Não disse a ninguém para onde ia. Pegou um ônibus cedo e desceu numa parada próxima à pousada. O percurso a pé até a entrada parecia menor agora. Chegou no fim da manhã. O portão ainda era o mesmo. As palmeiras inclinadas, o cheiro de mata, o barulho das cigarras. Quando cruzou o caminho de pedras, seu coração bateu mais forte. Não de nervosismo, mas de reconhecimento. Entrou na recepção. Uma jovem que ela não conhecia sorriu atrás do balcão. Bom dia, tem reserva? Não, mas gostaria de saber. Se Mateus ainda trabalha lá aqui? A moça sorriu, como quem já esperava aquela pergunta. Ele cuida do jardim, estufa, mas agora está no Mirante Novo. Fica a 20 minutos da Trilha Sul. Quer que eu avise que você chegou? Não. Eu prefiro ir até ele. A funcionária apontou o caminho, explicando o trajeto. E Ângela partiu, mochila nas costas, sentindo o cheiro de terra subir conforme o sol aquecia as pedras do chão. A trilha era ladeada por árvores altas e galhos secos. O som dos próprios passos era a única companhia. Até que, ao dobrar uma curva, ela viu o novo mirante. Uma plataforma de madeira clara estendia-se sobre uma encosta que dava vista para uma queda menor, serena, com pouca neblina e um som mais grave, quase meditativo. E lá estava ele, sentado no chão, encostado numa pilha de pedras, com uma garrafa térmica ao lado. Os cabelos um pouco mais longos, a barba mais cheia. Mas o mesmo olhar. Mateus levantou os olhos ao ouvir seus passos. Sorriu. Mas não se moveu. Era ela quem deveria decidir se queria atravessar aquele espaço. Ângela caminhou até ele e sentou-se ao lado. Nenhum beijo, nenhum abraço. Apenas o silêncio entre dois que sabem que o tempo não apagou, apenas transformou. Achei que não viria, disse ele, oferecendo-lhe um pouco de chá. Eu precisei sentir que viria por mim, não por nós. E veio? Ela sorriu, pegando a caneca. Vim. Ficaram em silêncio, observando a queda d'água. Ele apontou para as pedras. Eu mesmo ajudei a construir isso aqui. A madeira, as escoras. Quase perdi um dedo, mas valeu a pena. Aqui tem paz. Tem mesmo. Eu pensei em você muitas vezes, disse Mateus, sem rodeios. Mas nunca como ausência, só como quem acompanha de longe. Ângela assentiu. Eu também pensei em você, mas primeiro precisei pensar em mim. Me ver sozinha, sentir se ainda fazia sentido. Ele virou o rosto para ela. Seus olhos estavam tranquilos, mas havia ternura ali. Um calor silencioso. E faz?
Faz. Ele não respondeu. Apenas sorriu, mas aberto desta vez. Ângela tirou os sapatos, encostou os pés no chão quente da madeira. Mateus fez o mesmo. Agora é diferente, ela disse. Eu não estou fugindo de nada, nem de ninguém, nem eu. Isso muda tudo, né? Muda. Ele estendeu a mão. Dessa vez, ela aceitou. Mas não como quem agarra uma tábua de salvação, nem como quem se entrega a um impulso. Ela pegou sua mão como quem entra num lago conhecido. Fundo, silencioso, calmo. Naquela noite ela não ficou no chalé. Dormiram em redes penduradas na estufa, entre as plantas. Ele havia preparado aquele espaço para si nos meses em que ficou sozinho. Um lugar de recolhimento. Agora, partilhado, conversaram pouco. Leram em silêncio. Ouviram música de um pequeno rádio velho, comeram frutas frescas e dormiram abraçados sem a urgência do começo. Porque, às vezes, os recomeços não exigem estardalhaço, apenas uma presença real. E Ângela, que um dia atravessou uma catarata para se encontrar, agora cruzava outra fronteira, a de amar sem se perder. Dessa vez, com os pés no chão e o coração desperto. O verão chegou com força. Dias de sol intenso, noites cortadas por trovoadas repentinas e madrugadas silenciosas de calor parado. Para Ângela, aquela estação já não trazia o peso dos anos anteriores, a urgência de fugir para algum lugar, a vontade de escapar da própria vida. Pela primeira vez em muito tempo, ela queria permanecer. Não necessariamente parada, mas presente. Havia decidido tirar um período sabático. Depois de 15 anos ininterruptos como professora de literatura, sentiu que era hora de parar, não por cansaço físico, mas por coerência interna. Precisava silenciar para reorganizar o sentido das coisas. A diretora da escola compreendeu. Alguns colegas acharam corajoso, outros, inconsequente. Mas Ângela já não pedia mais permissão para ser quem era. Com a pequena reserva financeira que tinha, alugou uma casa de madeira simples nos arredores de uma vila próxima à Foz do Iguaçu, não dentro da pousada, nem junto de Mateus. Uma escolha deliberada. Eles se viam algumas vezes por semana. Almoçavam juntos, caminhavam, trocavam livros e silêncios. Mas moravam separados. Eram dois inteiros que escolheram se encontrar, não dois metades que buscavam se completar. Na casa nova, Ângela criou um espaço para escrever. Uma mesa encostada à janela, com vista para árvores baixas e um jardim que começava a brotar. Plantava ervas, cuidava de 2 vasos de hortênsias e deixava bilhetes para si mesma colados nas paredes. Escreva como quem limpa o espelho. Não tenha pressa de florescer. Quem olha para dentro atravessa o mundo inteiro. Num desses dias, ao abrir uma caixa antiga de lembranças, encontrou fotos antigas de sua juventude. Uma em especial chamou a atenção. Ela, de cabelos curtos, numa praia deserta, aos 23 anos. Estava sozinha, com os pés na água e um olhar que parecia esperar algo. Ângela encarou aquela versão de si mesma com carinho. Pensou em tudo o que aquela garota ainda não sabia. Os amores, as quedas, os medos, as entregas. E pela primeira vez, sentiu que tinha conseguido honrar aquela versão antiga com a mulher que havia se tornado. Na noite seguinte, escreveu uma carta para si mesma. Não para enviar, não para guardar, mas como ritual. Ângela, você sobreviveu à ideia de perfeição. Você não ficou. Você partiu, mesmo quando teve medo. E depois voltou. Mas voltou diferente. Voltou por si. Agora você planta. Agora você escreve. E ama, não para se salvar, mas porque aprendeu a não fugir mais de si mesma. Continue. Dobrou a carta com cuidado e queimou no jardim. A fumaça subiu leve, dançando no ar noturno. Era sua forma de selar o ciclo. Na primeira chuva do ano novo, Mateus chegou em sua casa molhado até os ossos, sorrindo como um menino. Ela o recebeu com uma toalha grande e um abraço. Você podia ter esperado a chuva passar, disse ela, rindo. E perder isso tudo?
respondeu apontando para o céu, onde raios atravessavam as nuvens com força. Sentaram-se na varanda, ainda pingando, com 2 xícaras de chá quente. A água da chuva escorria pelas folhas do jardim e o mundo parecia limpo outra vez. Você pensa em voltar para a cidade? Ele perguntou, olhando para o horizonte. Ângela demorou um pouco a responder. Às vezes. Mas agora eu quero ver o que nasce aqui. No meu tempo. No meu ritmo. Vai escrever um livro? Talvez. Mas não sei se será um romance. Talvez só um livro de perguntas. Ou de vazios. Eu leria? Ela riu. Você é suspeito. Não, sou leitor. Dos bons. Ficaram ali, lado a lado, enquanto a chuva diminuía. Não se beijaram. Não precisavam preencher o momento com gestos. Estavam inteiros. Nas semanas seguintes, a rotina encontrou outra forma. Ângela começou a dar oficinas de escrita para crianças na biblioteca de uma vila vizinha. Não como professora, mas como contadora de histórias. Percebeu que sua função era menos ensinar e mais ouvir. As crianças vinham com ideias estranhas, poemas sem rima, narrativas improváveis, e ela as incentivava a continuar. Na primeira aula, pediu a cada uma que escrevesse uma pergunta para si mesma. A maioria riu. Uma menina perguntou. Pode ser qualquer pergunta? Ângela respondeu. Sim. Desde que seja verdadeira, à noite em casa pensou. Talvez fosse esse o novo ofício da sua vida. Plantar perguntas. Cultivar o espaço interno onde as respostas brotam devagar, como sementes que respeitam a estação. Mateus seguiu com seu trabalho na pousada. Agora, além de cuidar do jardim e da estufa, também recebia os hóspedes que buscavam retiros mais silenciosos. Em uma das tardes, convidou Ângela para mediar uma roda de leitura ao pôr do sol. Ela foi. Leu um trecho de Clarice Lispector e depois ficou em silêncio enquanto os hóspedes refletiam. Uma das mulheres, mais velha, se aproximou ao final. Você é escritora? Ângela pensou um pouco antes de responder. Talvez. Mas por enquanto sou só alguém que voltou para si. Na última página do caderno que carregara desde as cataratas, escreveu em letras grandes. Não foi sobre ele, nem sobre o fim do casamento. Foi sobre acordar. Sobre ter coragem de ser quem sou, sem me trair. E o amor, quando veio de novo, não veio como tempestade. Veio como rio, firme, silencioso, irrecusável. Fechou o caderno, olhou pela janela. Outra margem, agora, era onde seus pés estavam, e a travessia, enfim, havia se completado.